pouquinho sobre submissão e deixa eu compartilhar minha tela, como eu tenho feito nas últimas vezes, para que a gente possa conversar um pouco. Então, o assunto é submissão e a pergunta que eu tenho, e vocês vão ter que me ajudar um pouquinho, é o que é submissão? Quando a gente fala de submissão, o que vem na sua cabeça? Ou seja, como vocês definiriam submissão? Vou aguardar até alguém falar. Sério? Seria a obediência sem questionamento? Obediência e questionamento é uma definição. Eu quero a definição de vocês. Não se preocupa com certo ou errado. A gente está aprendendo juntos. Então é importante que a gente simplesmente diga o que pensa, porque a gente só aprende quando vocês têm a coragem de dizer eu aprendi tal coisa. Há um tempo atrás eu estava explicando sobre graça. A Thaís falou que ela sempre aprendeu na igreja que graça é porque veio de graça. E essa era a visão que ela tinha de graça. Até poder ensinar que não era bem assim, que tinha um monte de outras coisas. Então é importante a gente entender onde nós estamos para poder a gente chegar a algum outro lugar. Então fiquem muito tranquilos quando a gente faz esse tipo de pergunta, que é só para a gente saber em que ponto nós estamos. Ok? Então, a lei da visão de submissão ser uma obediência sem questionamento. Alguém tem outra definição? Não, eu acredito que seja isso mesmo, porque se obediência, submissão, é obedecer e ter certeza daquilo que eu estou obedecendo. Mas isso já muda um pouco, porque uma coisa é você obedecer algo sem questionar. Outra coisa é você obedecer alguma coisa porque confia que aquilo está correto. Vamos lá. Segundo o dicionário, submissão... Eu já ia responder, mas ele falou. Pode falar, Sandra. Eu esqueci de desligar o fone. Eu ia falar essa questão, né? A submissão é uma obediência, né? É uma Sim. obediência. E essa obediência, ela é em tudo, né? Obedecer pai, obedecer mãe, obedecer regras, obedecer às leis, né? Então, é uma submissão. Então vamos Isso lá. que eu iria colocar. Não, é isso aí mesmo. Vamos lá. Segundo o dicionário, quando a gente pesquisa, submissão é uma condição em que você é obrigado a obedecer. É se sujeitar, é se subordinar, é ter disposição para poder obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, de docilidade, de obediência, de subalternidade. Aí eu nem vou entrar na questão de quando a gente fala da submissão da esposa ao marido, porque isso sempre dá uma confusão danada. Aqui nós vamos falar da submissão a Deus. E vamos deixar por aí. Qualquer coisa a gente marca o outro dia. Eu peço a Thaís a falar de submissão feminina para não dar confusão. Mas vamos lá. Então, sujeição, segundo o dicionário, essa submissão, ela vai falar sim sobre obedecer, sobre se sujeitar, sobre subordinar. Sub significa estar um pouco abaixo, né? E ter a disposição para você obedecer, para aceitar uma situação em que você é subordinado, que você está abaixo da ordem de alguém. É ser dócil, né? E isso tudo tem a ver com submissão. Aí vem uma pergunta, e de novo eu vou pedir a participação de vocês. O que é o contrário de submissão? Insubordinação é uma palavra. Tem alguma outra palavra que vocês usariam que é diferente de ser submisso? Ninguém se arrega, vocês estão com medo danado, gente. Não, está me faltando minhas palavras. Então vou lá, vou dar algumas palavras para vocês que é o antônimo, ou seja, o contrário de submissão. Olha aí. Altivez, arrogância, resistência, revolta, soberba, indisciplina, indocilidade, infração, inobediência, insubordinação e rebeldia. A minha pergunta é, tem algum versículo bíblico, mesmo que você não saiba citar exatamente onde fica, mas vocês já leram versículos bíblicos que falam contra a altivez, contra a arrogância, contra a rebeldia, contra a soberba, contra a indisciplina? Tem, né?
Tem. A gente tem um monte de versículos na Tem um Bíblia. punhado, mas um monte. Exatamente, um punhado e mais um monte. Então, a pessoa que não é submissa, ela está dentro desse punhado e mais um monte de versículos bíblicos que Deus fala contra. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, se a gente é insubmisso, Deus resiste a nós. A Bíblia fala que a arrogância, né, o orgulho, ele precede a ruína. Então, uma pessoa insubmissa, ela está preparada para ser arruinada, porque insubmissão, ela vem também da arrogância, da altivez. Os olhos altivos, Deus fala contra, o rebelde, Deus fala contra. Aliás, a Bíblia diz que quando nós não conhecíamos Jesus, nós estávamos no pecado, nós éramos inimigos ou rebeldes contra Deus. Então, não tem como uma pessoa que se converte permanecer rebelde, arrogante, revoltado, soberbo, altivo, porque isso é contrário ao que diz o Evangelho. É exatamente uma posição contrária. E aqui a gente começa a entender que submissão é uma característica que precisa existir no verdadeiro cristão. Se não existe no verdadeiro cristão, tem um problema. E a gente vai, ao longo do tempo, entender isso um pouco melhor. Vamos lá. Agora é o seguinte, submissão, de certa forma, é obediência. Mas qual seria, ou qual, na opinião de vocês, e de novo, fiquem muito tranquilas ao dizer, na opinião de vocês, qual seria a diferença entre obediência e submissão? Existe alguma diferença? Fala para mim. Eu acho que existe sim. Qual a diferença que a senhora acha que existe entre as duas? A submissão é uma coisa que você faz com prazer. Muitas vezes a gente obedece por medo. Agora, quando você é obediente e é submisso, você está tendo aquela submissão com alegria, com prazer de fazer. É basicamente isso. Submissão tem uma palavrinha que a gente usa que é escolha. E obediência, nem sempre você tem escolha. Você pode obedecer sem ser submisso? Sim, você pode. Por quê? Porque nós podemos obedecer por medo. Vamos lá, quando a gente era criança, por exemplo, o pai e a mãe viram e falam, faz isso, senão você vai apanhar. Você obedece porque escolheu obedecer? Você obedece porque está alegre? Não, você obedece porque tem medo de apanhar. Ou quando você obedece às leis do país, não necessariamente você concorda, não necessariamente você obedece com alegria. Você faz aquilo porque tem medo, né? Você não quer correr o risco de repente ser preso, ou de pagar algum tipo de multa, ou de passar vergonha. Então a obediência nem sempre ela é acompanhada da alegria de quem está fazendo. Algumas vezes ela é sim por medo. Aliás, às vezes até em relação a Deus nós temos isso. Porque muitos de nós crescemos com as pessoas dizendo que se você não obedecesse a Deus, você ia ser castigado. Então você cresce com medo. E em muitas igrejas, os pastores usam o medo para poder fazer as pessoas fazerem o que eles querem, dizendo que está fazendo para Deus. Então, e a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. Você agora está sob maldição. E uma série de coisas que... Eu me lembro de um pastor numa igreja, que eu não vou dizer que tipo de igreja que era, mas o pastor numa igreja, que ele falou que a pessoa tinha que aceitar Jesus, né? Tinha terminado a mensagem, vai aceitar Jesus, e ninguém estava levantando a mão. E aí ele começou a dizer, hoje pode ser o seu último dia. Se você não levantar a mão para aceitar Jesus, eu vou liberar o anjo da morte e ele te buscará ainda hoje. Pode. Ora, Santo Deus. Entende? Obediência pode ser feita assim, submissão não. Submissão exige uma escolha. O submisso, ele confia. Então ele faz com alegria porque ele confia naquele ao qual ele é submisso. Essa confiança também dá a alegria de trabalhar junto com aquela pessoa. Eu vou usar aqui até a questão de pastores, para a gente não só falar dos pastores que usam a palavra de Deus errado. Vamos a palavra de Deus correta. Talvez vocês já passaram por igrejas em que vocês têm um pastor e que vocês viam nele e confiavam nele. Confiavam que ele sabia o que a Escritura dizia, confiavam que ele era uma pessoa correta, confiavam que ele estava fazendo ou procurando fazer a obra de Deus, mesmo que cometesse erros.
Então você se submetia a algumas ordens, se submetia à autoridade, não porque tinha medo dele, mas porque confiava que aquele era um homem de Deus, que mesmo que errasse, estava procurando fazer a obra de Deus. Então isso vai na submissão, ela te permite uma escolha. Entende? Essas são as diferenças. Então a gente pode obedecer, inclusive, ao próprio Deus só por medo, mas não é isso que Deus espera de nós. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de submissão bíblico, para a gente entender como é que submissão, por exemplo, vem pela confiança e pela alegria. Daniel 3, 17 e 18 é um texto que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui, mas é um texto que eu gosto muito. Ele é o texto onde Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de Nabucodonosor e eles se recusam a se dobrar na estátua de Nabucodonosor. E o que acontece então? Nabucodonosor disse que se eles não se dobrassem, se não adorassem aquela estátua, eles seriam jogados na fornalha. Por que eu amo esse texto e sempre que eu prego ele renova a minha fé? Porque as palavras dos três são muito importantes. Os três falam para Nabucodonosor que não podem adorar porque oram a Deus. Só que ele acrescenta no verso 18 algo para mim que é fenomenal sobre quem confia em Deus. Ele diz assim: o Deus que eu sirvo, ele pode me livrar, mas se não me livrar, ainda assim eu não adorarei a estátua. Percebe que isso tem a ver com confiar em Deus além da vida. Porque eles estavam preparados, mesmo que Deus não quisesse salvá-los da fornalha. Eles estavam preparados para morrer verdadeiramente cumprindo a ordem de Cristo. Então, a submissão é o que permite você se entregar até mesmo à morte, simplesmente porque crê tanto em Deus, tem tanta certeza de Deus, que a morte não é o que te causa medo mais. Claro, elas causam certo medo, porque todos nós somos seres humanos. Mas a morte não te domina, o medo da morte não te domina. Então você não tem medo de pessoas. Eu sempre costumo dizer para as pessoas: tema a Deus, não a homens. A Bíblia diz para nós que nós temos que ter medo daquele que pode destruir a nossa alma até mesmo no inferno. E o único que pode fazer isso é Deus. E não ter medo de quem pode destruir o corpo. Então, em Daniel 3, a gente vê pessoas submissas que estavam preparadas pela sua fé, pela sua confiança em Deus para morrer. Em Daniel 6, verso 10, é Daniel que passa por isso. Quando fazem uma lei injusta, que não poderia orar a Deus, tinha que orar ao imperador, e Daniel ora a Deus independente das consequências que iriam acontecer. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então, em Daniel 6:10, Daniel deixa isso muito claro, que ele ora porque ele confiava em Deus, independente dessas consequências. Ele vai para a cova dos leões e lá ele é liberto por Deus. Mas ele estava preparado para morrer, para ele a morte não era o maior problema. Em Mateus 5, 11, 12, deixa eu achar minha Bíblia que estava por aqui. Achei. Vamos lá. Mateus 5, 11, 12, há uma coisa que Jesus diz para nós muito interessante também. Mateus 5, 11, 12, Jesus diz: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu vejo hoje em dia, e hoje a gente tem uma guerra político-religiosa acontecendo, inclusive no nosso país, na verdade em vários lugares do mundo, mas no nosso país. E muitas vezes eu tenho visto as pessoas brigarem, porque a esquerda vai vir e a China vai matar todo mundo, e que vão perseguir a igreja, e que vão destruir a igreja, e que esse Covid-19 não estão deixando a igreja se reunir. Na verdade, não estão deixando a igreja ir para o templo. Nós, por exemplo, estamos reunindo, somos igrejas, e cada um está em um lugar diferente. Mas as pessoas estão numa briga, e alguns caras viraram para mim, há um tempo atrás, um grupo, debatendo e dizendo: meu irmão, você tem que ver que vão nos perseguir, que vão não sei o quê. Vamos falar sério. É muito engraçado quando a gente lê um texto desse ou alguém prega, e aí o pastor fala: olha, Jesus está dizendo, bem-aventurados, ou seja, felizes são vocês se forem perseguidos pelo nome de Cristo. E a gente diz amém, aleluia, glória a Deus. É muito legal ouvir quando a gente fala das histórias dos missionários que foram torturados por sua fé, que venceram pela fé. Mas quando isso toca em nós, a gente pula. A gente vai igual tem gente acontecendo aí, que a pessoa está lá fazendo
O protesto dela e a pessoa arranca a faixa, o outro bate, o outro explode bomba, e tudo isso dizendo que é uma guerra santa em nome da fé. Mentira. Isso é para proteger a si mesmo. Isso é para proteger suas vontades. E isso não tem a ver com submissão. Porque quem é submisso se assemelha a Cristo. E Cristo diz no texto que eu li para vocês que assim como perseguiram os profetas antes de nós temos que estar felizes se nos perseguirem. É bonito ler Sadraque, Mesaque e Abednego que iam ser jogados numa fornalha de fogo ardente, que é simplesmente ser queimado. Mas é bonito, está lá escrito. Mas nós temos medo disso. É bonito falar dos irmãos que estão lá no Oriente Médio ou na China. Nossa, missionários corajosos. Mas nós não. Mas por que eles são corajosos? Porque eles são submissos. Porque eles confiam em Deus e confiam além da sua própria vida. Não fazia parte desse estudo, mas eu vou trazer para vocês um outro texto. Atos 1:8 diz que vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, aliás, eu acho que faz parte desse estudo, sim. Acho que está mais para o final do estudo. Faz o seguinte, não vou falar de Atos 1:8 agora não, mas se eu não falar até o fim do estudo, antes de terminar os estudos, vocês me lembram desse texto, que eu vou explicar para vocês o que Atos 1:8 tem a ver com submissão. Ok? Bom, Atos 16:16-34 é outro texto lindo. Paulo e Silas vão para a prisão. Nossa, que homens maravilhosos que foram para a prisão. E à meia-noite eles cantavam. E quando você estuda o texto e sabe da prisão romana, esses homens eram presos num tronco. Os pés e as mãos eram presos como quem abraça um tronco. E recebiam chicotadas e um monte de coisa. E deixa eu contar um detalhe do texto para vocês que talvez vocês não saibam. Paulo era cidadão romano. Inclusive há uma confusão, né? As pessoas dizem Paulo que virou Saulo. Saulo nunca virou Paulo. Paulo e Saulo é o mesmo nome. A diferença é que Saulo é o nome judeu e Paulo é o nome romano. Mas é a mesma pessoa, ele nunca trocou de nome. Então, como Paulo, como romano, como cidadão romano, Paulo tinha o direito de não ser preso como ele foi em Atos 16. Mas ele não fez uso desse direito. Ele aceitou ser preso pela causa de Jesus. E junto com Silas, eles louvavam a Deus e pessoas foram convertidas. Por quê? Porque Paulo era submisso a usar, mesmo que fosse o seu próprio corpo, para que Deus fosse honrado e pessoas fossem salvas. Compreendem a diferença? É a submissão que realmente faz com que a gente muitas vezes sofra pelo Evangelho. Porque só a obediência não faz isso. Como eu não tive escolha, como só era medo, se a coisa apertar mesmo, você entrega o jogo. Quando você ouvir de missionários, ou ouvir da história da igreja, ou ler na Bíblia que alguém morreu pela causa de Cristo, saiba que ele não foi só obediente, ele foi submisso. Ele morreu porque confiava. Quando Abraão levou Isaac para poder morrer, para matar Isaac, em Hebreus a gente vai descobrir que Abraão levou porque ele confiava que Deus era tão poderoso que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia trazê-lo dos mortos. Ele só obedeceu porque ele era submisso a Deus, ele confiava em Deus. E ali ele confiou a vida do próprio filho a Deus. Essa é a questão de submissão e obediência. Então Deus requer de nós mais do que obediência. Ele requer de nós submissão. Agora, eu dei alguns exemplos de submissão. Eu gostaria que vocês me dessem um exemplo bíblico ou um exemplo fora da Bíblia, um exemplo que alguém que vocês conheçam que representa submissão. A gente estudou agora um pouquinho de submissão. Vocês conhecem alguém que vocês podem dizer, ó, fulano para mim, depois do que eu aprendi até aqui, eu dou como exemplo de submissão. Vamos lá, me ajuda. Nossa. Submissão. Ninguém, gente, o negócio tá tenso. Eu não lembro o personagem agora. Eu sei que era Pedro, estava Pedro. Não sei se foi Pedro e João, quando estavam diante do Sinédrio, está até na apostila, né? E pediram para que eles não falassem mais a respeito de Jesus. Eu teria que pegar a apostila aqui e o texto, porque eu não gravo, né?
Em Atos Mas 3 ou 4? eles... Hã? Atos 3 ou 4? Atos 3 ou 4, né? Deixa eu só conferir aqui. É um caso de submissão também. Uhum. Atos 3. Aqui, está até marcado. É Atos 4, né? Pedro e João Isso. diante do Sinédrio. Então, no versículo 20, né? Começa aqui. Vou pegar o versículo 18 em diante. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, eu até destaquei, circulei na minha Bíblia, pois nós não podemos deixar. Então, para mim também é um caso de submissão. Ou Sim. seja, eles não se importaram. Poderia morrer ali naquele momento, mas eles não iriam deixar de falar, né, de tudo aquilo que eles viram e ouviram, né, a respeito de Jesus. E um dos motivos de ser caso de submissão, além deles estarem preparados para morrer, é que eles não pegaram atalho. O que significa isso? Eles não fizeram escondido. Eles estavam preparados. Eles viram uma lei injusta e eles, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém fez escondidinho. Eles fizeram as claras e falaram: vocês que me julguem. Se achar que eu devo morrer por isso, que sim seja. Mas eu não vou deixar de seguir o que Deus mandou. Agora, eu também quero dar um outro exemplo principal para vocês, que obviamente é Jesus. Alguém abre a Bíblia para a gente em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, e lê para a gente? De 5 a 11? Isso, Filipenses 2, de 5 a 11. O exemplo de Cristo na humilhação. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tomando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto fala de Jesus e mostra a questão da submissão. Jesus, em sua humildade, esvazia-se a si mesmo, sendo Deus, e se faz na forma de servo, na forma humana, em quem nós somos. Aí você percebe nesse texto uma outra coisa importante. O texto final, no verso 11, vai dizer que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Percebem uma coisa? A autoridade de Jesus veio através da sua submissão, da sua humilhação, da sua entrega. E isso é o que a gente vai aprender ao longo do Evangelho. Quanto mais submissos somos a Deus, mais autoridade temos em Deus. E como é que é possível ser submisso? Qual o caminho para ser submisso? Lucas 14, 26 e 27 diz para a gente assim: se alguém vier a mim e amar ao pai e à mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, qual o caminho realmente para ser um discípulo de Jesus e para ser submisso? Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus acima de qualquer outra coisa.
O que a Bíblia coloca para nós é que o caminho do submisso, o caminho do discípulo, é seguir o que nós lemos em Filipenses 2, 5 a 11. Assim como Jesus humilha-se, esvazia-se e se faz como servo, então o submisso faz a mesma coisa. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem irmã, nada pode estar acima do senhorio de Cristo à nossa vida. Então o submisso só tem esta forma de ser discípulo, que é reconhecer a suprema, soberana e total autoridade de Cristo sobre a nossa vida. De outra forma, não conseguimos ser submissos. Essa é a realidade que nós temos que ter claramente em nossa mente. Então, Lucas 14:33 também nos diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é esse renunciar a tudo quanto tem? É você ir na igreja e entregar tudo que você tem? Entregar todo o seu patrimônio? Não. Tem gente que até usa isso para fazer a pessoa entregar o patrimônio. Renunciar a tudo quanto tem nada mais é do que renunciar a si mesmo. Entregar-se por completo. Então só é possível renunciar a si mesmo, só é possível reconhecer a Cristo com autoridade total, aquela pessoa que teve a morte do eu que nós falamos lá no primeiro estudo. Por quê? Morto tem alguma coisa? Não, morto não tem nada. Se morto não tem nada, não é dono de nada e tudo mais, então o morto se entrega totalmente nas mãos de Cristo. Aí Paulo diz pra gente o quê? Morri com Cristo naquela cruz, logo não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou completamente entregue nas mãos de Cristo. O que vivo agora é Cristo que vive no meu corpo. Eu vivo o que Ele quer. Isso é o submisso. O submisso é aquele que se entrega totalmente. Se entrega pela sua confiança. Se entrega pelo seu amor. E se entrega a confiar de que Deus é total. Não é se entregar a pastor. Não é se entregar a nenhum tipo de sacerdote. Não é se entregar a nenhum líder. É se entregar totalmente a Cristo. Você só deve se entregar à autoridade pastoral, à autoridade de um líder, se este líder ou se este pastor também tem sua vida entregue e submissa a Cristo. Porque se ele estivesse fazendo valer do cargo que tem, você não pode reconhecer a autoridade dele sobre a sua vida. A autoridade, por isso que eu trouxe vocês a Filipenses 2, de 5 a 11. A autoridade de Cristo vem da entrega total que ele teve em relação ao Pai. A autoridade de um pastor ou de um líder cristão, ela só é reconhecida quando ele morre para si mesmo e é submisso totalmente a Cristo. Essa autoridade que é desenvolvida de um discípulo de Jesus. Então, se você vai ser discipulado por alguém, se você tem alguém como seu pastor, se você tem alguém como seu líder, essa autoridade só pode existir se ele também é discípulo de Jesus, se ele também morreu para o eu. Mas vamos lá. Parece que é um fardo muito pesado para se carregar tudo isso, né? A gente olha e diz, como? Quem poderia cumprir essas coisas? Quem poderia ser submisso a este ponto? De que forma isso é possível? Alguém me ajuda aí de novo? Uma outra pessoa lê para a gente Mateus 11, 28 a 30. Abra uma Bíblia aí e lê para a gente o texto, por favor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós temos em Jesus dizendo, você está cansado, está difícil para você, as coisas estão complicadas, vem a mim e eu vou aliviar isso. Nós acabamos de falar da morte do eu, de coisas que parecem tão difíceis, você ter que abrir mão de quem você é, de ter que abrir mão do eu próprio, de ter que abrir mão de um monte de coisas para viver Jesus.
Mas Jesus faz uma promessa interessante nesse texto. Ele diz: tome o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Jugo é algo que se usa para bois. É aquilo que você tem ali, né, na figura, aquilo é o jugo. Então você tem 2 bois linkados ao jugo. O jugo ajuda os bois a cumprir, né, a puxar cargas pesadas. Há uma coisa muito interessante quando a gente estuda sobre o jugo. Primeira coisa, se o boi tentar ir para um lado diferente ou se o jugo tiver quebrado, um dos bois vai ter um peso maior do que o outro. O jugo também não permite que o boi vá para um lugar, um para um lado e um para o outro. Os dois têm que andar juntos. Então, qual é a proposta de Jesus? É você imaginar que ao invés de ter 2 bois no jugo, tenha você e Jesus. O que Jesus nos propõe é, se você se entrega totalmente, eu vou pegar o outro lado do jugo e vou carregar o peso com você. E o jugo permite que a gente caminhe juntos. Então significa que assim como os bois vão juntos, dividindo peso, quando Jesus fala do jugo, ele está dizendo, caminhe comigo no mesmo caminho que eu estou dizendo para vocês, que esse é um caminho mais fácil, esse é um caminho bom, e principalmente você não está sozinho, porque eu divido o peso da caminhada com você. Então, para você ser um discípulo e ser submisso, não é necessário que você tenha que todo dia se matar para isso. É necessário apenas que você caminhe com Cristo. É necessário apenas que você confie totalmente nele. Por isso que submissão é uma confiança. Você confia que o caminho dele é melhor. Então, quando a gente vai estudar por que um missionário aguenta a onda lá e às vezes vai morrer num determinado lugar, por que a gente estuda na Bíblia Sadraque, Mesaque e Abednego na jornada de fogo, por que Abraão aguentou levar o filho dele para poder morrer, por que e tantos outros, a gente vai pegando um a um, por que cada um enfrentou isso? Porque não estavam sozinhos. Eles confiavam. E nós temos a promessa dada pelo próprio Jesus. Seja submisso, confie em mim, vem até mim. Meu jugo é leve, eu seguro com você. Eu seguro o peso da sua vida com você. Eu vou estar com você. Então, uma das únicas formas, ou talvez a única forma de verdadeiramente sermos discípulos de Jesus, é verdadeiramente sermos submissos, é como o próprio Jesus nos indica. É a gente realmente seguir com ele, aprender dele, caminhar com ele, dividir esse fardo com ele. E a proposta é dele para nós. Nós só precisamos aceitá-la e vivê-la. Essa é a questão também que Jesus nos traz. Ele não nos abandona. Ele não diz apenas que a gente tem que obedecer e ser submisso e deixa a gente se virar sozinhos. Ele propõe estar ao nosso lado, ele propõe estar segurando a onda junto conosco. Bom, essa questão também que a Bíblia diz, aí vem uma questão também do discípulo em si. Da mesma forma que Jesus está conosco e carrega a nossa carga, a Bíblia nos diz em Gálatas 6:2, levais as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que ela quer dizer? Que assim como nós crescemos em Jesus, nós precisamos discipular uma outra pessoa. Por quê? Porque discipular uma outra pessoa significa viver junto com essa outra pessoa, ajudá-la a carregar a carga da vida dela e ensiná-la a dividir essa carga com Jesus. Isso só é feito a partir do momento que nós, como discípulos de Jesus, fazemos o que Jesus faz, que é levar a carga um do outro, ajudar um ao outro, ser companheiros um dos outros. Por isso a igreja ela precisa se tornar, na verdade, uma grande família. E a Bíblia chama a igreja de família de fé, né? Da família de Deus. Porque em vez de nós fazermos o que muitas vezes nós vemos na igreja, que é na verdade um jogar a carga em cima do outro, ou fazer valer do seu cargo para dizer que o outro tem que cumprir o que ele quer, a lei de Cristo diz ao contrário. A lei de Cristo diz que nós deveríamos carregar as cargas uns dos outros, ajudar uns aos outros. E Cristo ajuda a todos nós. E leva a carga de todos nós. E ensinar a outra pessoa que a gente de repente está discipulando a entregar a carga dela nas mãos de Jesus e caminhar com Jesus assim como nós fazemos. Então isso nos ensina, queridos, o que é ser líder ou autoridade cristã. Isso nos ensina, então, a como ser um líder, a como ter autoridade cristã para poder, inclusive, discipular alguém ou para exercer um cargo na igreja. Submissão
Eu mostrei para vocês nos textos até agora, você pode ver que eu estou pegando a Bíblia e estou mostrando para vocês na Bíblia, que submissão, ao contrário do que parece, não era uma fraqueza, mas submissão era um dos fatores da autoridade de Cristo. E a nossa submissão a Cristo é que gera uma autoridade real nas nossas vidas, para que a gente possa exercer uma autoridade cristã. Não estou falando de autoridade de igreja, porque uma igreja pode ter uma autoridade que não é cristã. E se isso choca vocês, eu vou repetir. Você tem pessoas na igreja que têm autoridade e não são nem crentes. Vão para o inferno. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. Jesus disse que quando ele voltar, tem pessoas que vão dizer o que para ele? Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos não sei o quê. E ele vai responder o quê? Afastai-vos de mim, na verdade não vos conheço. Então significa que tem pessoas que usam o nome de Jesus, que usam a autoridade de Jesus, mas que não pertencem a Jesus e não conhecem a Jesus. A submissão é uma característica de um cristão e ela revela um cristão que realmente tem autoridade. Um cristão que verdadeiramente segue o exemplo de Jesus. Assim, Marcos 10, de 42 a 45, diz para nós: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que o que julgam ser príncipes dos gentios, deles se senhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vocês, ou seja, entre cristãos, entre os discípulos, não será assim. Antes, qualquer de vós que quiser ser grande, seja o primeiro serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos os outros. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que significa esse texto? Sabe aquele pastor, diácono, presbítero, líder de não sei o quê, que às vezes está lá na frente, que fala de um jeito pomposo, que as pessoas parecem que têm que obedecer tudo que ele diz, e pessoas que dizem que têm o grande poder, porque são profetas de Deus, e que papapá. Pô, se vocês relerem esse texto, vocês vão entender que eles não são. Porque isso quem diz é o próprio Jesus. O que diz o texto então? Jesus não deixa dúvida. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, que possui verdadeiro amor espiritual, é aquele que serve. Por quê? Porque ele não está ali para ser servido. A verdadeira autoridade espiritual do verdadeiro líder, do verdadeiro pastor, do verdadeiro discipulador, do cristão maduro, é aquele que segue a Jesus, escolhe servir como Jesus também serviu. Essa é a questão. Eu me lembro quando eu cheguei em Pinheiros, entre algumas coisas que eu percebi que assustavam as pessoas, tem o fato de quando a gente fez a gente foi reformar uma congregação e fez um mutirão. E aí lá no mutirão estava lá com o pessoal e tal, e lixa daqui, e lava coisa dali, e faz não sei o quê. E aí depois uma mulher foi dizer para minha esposa que o marido chegou em casa e ele estava besta, assim. Ele falou: amor, você acredita que o pastor trabalhou de verdade? Você acredita que o pastor lixou mesmo, que ele suou, que ele trabalhou? Ele só não fez mais porque a gente sabe que ele tem pressão alta, mas você acredita que ele trabalhou mesmo? Ele não ficou lá só para mandar? Eu ri muito dessa situação, mas isso mostra como que a gente, infelizmente, aprendeu errado. E aprendemos que pastores estão ali para ser servidos. Mas, na verdade, o líder principal é o primeiro que serve, porque foi assim que Jesus fez. É claro que nós não estamos aqui para julgar pastores, julgar líderes, julgar nada. Cada um, eu quero que vocês peguem tudo isso e olhem para a sua própria vida, independente do que o outro faz. Mas eu também estou revelando isso para vocês, para que vocês saibam se talvez vocês estejam seguindo pessoas que não são cristãos de verdade. E aí você precisa repensar algumas coisas. Porque é muito importante que a gente compreenda o que é ser um verdadeiro cristão, o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, e a submissão é uma das marcas disso. Olha só o que Jesus nos diz em João 13, 14 a 17. Ora, se eu, que sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que vocês, como eu fiz, façais também.
Na verdade vos digo que quem não é o servo maior do... Na verdade vos digo que quem não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados vocês serão. Já pensou se a gente realmente levar a Bíblia a sério, queridos? Quantas brigas de igreja a gente deixaria de ter? Nossa. Quantas confusões nós já presenciamos? A gente deixaria de ter porque todos tentariam seguir Jesus. E se todos tentam seguir Jesus, todos estão ali para servir. Se todos estão ali para servir, a começar do pastor, do líder principal da igreja, logo, todos estão bem para resolver as coisas. Por isso Jesus diz, bem-aventurados seria se fizerdes o que eu estou ensinando. Bem-aventurado é feliz. Todos seriam felizes se cumprissem o que eu estou ensinando. Mas sabe o que esse texto também nos diz? Algum de vocês lembra de alguém que tentou ser igual ou maior que Deus na Bíblia? Fala para mim. Tem alguém na Bíblia que tentou ser igual a Deus ou até maior que Deus? Satanás. Satanás. A minha pergunta é, deu certo? Não. Se não deu certo, nós estamos fazendo igual a Satanás? Porque quando a gente não faz o que Jesus mandou, significa que nós nos achamos superior a ele. Por isso que Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, quando nós agimos de forma insubmissa, quando nós agimos querendo ser servidos, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos nos achando maior do que Cristo. Satanás tentou e não deu certo. Vai dar certo para a gente? Claro que não. E é por isso que a gente vê um monte de briga na igreja. Então hoje o que eu quero trazer para vocês é, vamos tomar uma decisão de sermos servos como Jesus foi servo. De se comportar como servo como Jesus assim o fez. De fazer isso com alegria, porque estamos procurando nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus. Seremos perseguidos. Algumas pessoas vão sim tentar até se aproveitar de nós. Vai acontecer um monte de coisas. Mas e daí? O mais importante é sermos como Jesus. O que as outras pessoas fazem não pode definir quem nós somos. O que define quem nós somos é Jesus. Independente das injustiças desse mundo, e daí? Nós temos que confiar em Deus e na justiça dele. E a justiça dele vai além desse mundo, vai pela eternidade. É melhor estar na eternidade com Cristo. Felizes, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, do que tentarmos fazer nossas vontades nesse mundo. E talvez tenhamos a nossa passagem para o inferno já comprada e preparado para estar lá na eternidade. Porque de lá não haverá retorno. Então hoje, através deste estudo e de tudo que vocês estão lendo também no livro, que um complementa o outro, tome uma decisão de ser submisso. Mas como eu mostrei para vocês em Mateus 11, 28, não é você se esforçar, eu tenho que me esforçar, como que é você? Não. É faça uma oração pessoal, um compromisso pessoal com Jesus, de agir como ele agiu, de pedir a ele, eu quero ser semelhante ao Senhor, mude a minha vida, me prepare para ser semelhante ao Senhor, independente do que os outros fazem, independente até do que fazem contra mim. E peça que ele te ajude, porque ele disse que se nós formos a ele, se nós caminharmos com ele, se tomarmos o jugo dele, ele vai segurar o peso conosco e vai nos ajudar. É promessa dele. Então, para ser submissos, nós precisamos confiar na promessa dele. Precisamos caminhar com ele. Precisamos realmente buscar a ele. Só o próprio Jesus nos ajuda a ser submisso. No exemplo dele e caminhando lado a lado conosco. Nos ajudando, movendo a nossa vida, modificando a nossa vida. Eu não estou aqui para dizer que isso vai ser fácil, nem que vai ser rápido e nem que vai ser indolor. Vai doer, porque ele vai começar a corrigir. E quando ele começa a corrigir, a coisa não é bonita. Ele vai tirar tudo que não pertence a ele, mas vai nos preparar para ser como ele. Vocês já viram escultura? Certa vez, na escultura, seja de madeira ou de pedra, certa vez perguntaram a Michelangelo, que foi um grande pintor e escultor, perguntaram a Michelangelo como que ele fazia uma escultura. E Michelangelo dizia o seguinte, que ele pegava uma pedra e tirava tudo que não servia. O que sobrava? Aquela escultura maravilhosa que ele fazia.
Então ele diz assim, eu só tiro o que não serve. Deixe Jesus, você é a obra-prima de Deus. Então se entregue a Jesus para que o próprio Cristo te prepare para ser a obra-prima que ele te criou para ser. E a obra-prima que ele nos criou para ser, como diz Romanos capítulo 8, verso 29, é sermos iguais a Jesus. É sermos preparados para sermos como filho. Eu sei que a maioria de vocês sabe Romanos 8, 28 de cor, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vai lá em Romanos 8, 29, marque na sua Bíblia. Você vai ver que aquele que de lá de antemão, desde antes da fundação do mundo, te conheceu, te predestinou e te chamou para ser como filho, como Jesus, de forma que Jesus se torne o primogênito entre muitos irmãos. Marque lá e ore a Deus, cumpra isso em mim, Pai. Cumpra a tua palavra em mim. Me faz parecido com Jesus. Esse é um compromisso, queridos, que vocês têm que fazer de forma pessoal. Cada um tem que ter o seu próprio compromisso. Cada um precisa buscar a Deus pedindo esse compromisso. E nas próximas semanas, vocês vão ver que nós vamos citar várias das coisas que têm a ver com esse compromisso de obediência e de submissão. A partir de semana que vem, nós vamos falar sobre amar aos outros. E aí se preparem, porque quando a gente falar de amar aos outros, nós vamos falar de amor, mas também vamos falar de perdão, de uma série de coisas. Depois nós vamos trazer vários outros estudos. Então se preparem para isso. Mas hoje, repensem em tudo que a gente conversou sobre submissão. Depois eu acho que eu estou gravando essa tela. Eu vou mandar para vocês o estudo de novo. Repense. Releia o texto que nós temos lá no livrinho e faça o seu compromisso pessoal com Jesus. Porque no futuro, se você discipular pessoas, você poderá levar pessoas a fazer o mesmo compromisso. E eu quero que vocês imaginem mesmo agora. Se você fizer um compromisso com Jesus, Jesus vai te preparar. Daqui a um tempo você está ensinando uma pessoa. Seja quem trabalha com crianças ou até pessoa mesmo, porque independente de quem trabalha em algum ministério, discipulado também é algo pessoal. Então você pega alguém e começa a ensinar aquela pessoa. Aí daqui a um tempo aquela pessoa também vai ter esse compromisso com Jesus. E ela vai ensinar uma outra pessoa enquanto você vai ensinar uma outra pessoa. Então imagine a partir da igreja quantas pessoas poderiam ter sua vida totalmente modificada e agir como Cristo agiu. Quantos novos pastores, quando surgirem, se forem bem discipulados, vão ser pastores que verdadeiramente seguem a Cristo. Quantos líderes de ministérios, diáconos, presbíteros, poderiam ser pessoas que verdadeiramente seguem a Cristo e fazem o que Cristo fez. E isso modificaria completamente a igreja que nós vivemos hoje. E muito do que nós já vivemos na igreja. E, consequentemente, isso impactaria o mundo, porque foi isso que aconteceu com os discípulos quando se tornaram apóstolos. Por isso foi muito bom quando a Sandra também citou o texto de Atos, quando eles foram submissos e estavam dispostos a morrer. Como a gente olha Atos 16 e vê Paulo passando por isso também. O que aconteceu com eles? Aconteceu este compromisso pessoal de se entregar totalmente a Deus e viver realmente como Jesus viveu. Amém? Vamos orar. Chaval, você pode orar, por favor, para a gente poder encerrar? Oremos. Amado soberano Deus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo. Senhor, que o Senhor possa vir fazer em nós pessoas mais comprometidas contigo, pessoas mais submissas. Senhor, que o Senhor venha trabalhar em cada vida, principalmente na minha vida, que eu possa, Senhor, cada dia ser submissa e submissa a Ti, com alegria, em paz, que eu possa levar outras pessoas a esse sentimento de te servir com paz. Pai, que o Senhor continue abençoando teus filhos, seja com teu servo, abençoe cada componente, Senhor, que esteve nessa reunião. Nós pedimos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra para conversar sobre amar o próximo. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre suas famílias. Bom estar com todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.